Fala galera, salve, salve! Eu sou o professor Tiago Almeida e o assunto da nossa aula de hoje é função quadrática, popularmente conhecida como função do segundo grau. Vem comigo! E a nossa aula começa assim: vamos estudar as relações entre coeficientes e raízes da função quadrática. Mas para que a gente estuda isso, mestre? Muito simples. Eu vou te ensinar agora um jeito de calcular a soma e o produto das raízes sem precisar calcular cada uma das raízes. Só nisso daí você vai ganhar um tempo enorme. Vem comigo. Então, para você calcular a soma das raízes, e essa soma eu vou chamá-la de S. Então, para a gente calcular a soma das raízes, basta você pegar menos b e dividir por a. Então, fazendo essa divisão, menos b por a, você calcula diretamente o valor da soma das raízes, sem precisar calcular cada uma das raízes. E para você calcular o produto das raízes, vamos chamar esse produto de P. Para a gente calcular o produto das raízes, basta dividir C pelo coeficiente A. E assim, diretamente, calculamos o produto das raízes. Beleza? Essa aí é uma forma rápida e fácil de fazer esse cálculo. Lembrando que, mesmo que a função tenha um delta menor do que zero, um delta negativo, ela não tem raízes reais, mas ela vai ter soma das raízes e produto das raízes. Então, olha que interessante. De novo, mesmo que a função tenha um delta menor que zero, um delta negativo, nós vimos na outra aula que quando delta é negativo, a função não tem raízes reais. Mas mesmo ela não tendo raízes reais, nós conseguimos calcular a soma dessas raízes e o produto dessas raízes. Ela vai ter soma de raízes e produto de raízes. Beleza? Então, vamos a um exemplo. Conhecendo S e P, respectivamente, como a soma e o produto das raízes da função f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 1, então o valor da diferença S menos P, espera aí, ele falou que S é a soma das raízes, que P é o produto das raízes. De cara, eu já sei que a soma das raízes é menos B dividido por A. E que o produto das raízes é C dividido por A. Vamos identificar quem é A, quem é B, quem é C? Então eu vou pegar a nossa função x ao quadrado menos 4x mais 1 e vou identificar os coeficientes, o A, e não tem ninguém na frente do x ao quadrado. Quando não tem ninguém, é 1. Quem é o B? O B está aqui, ó, menos 4. Quem é o C? É o número que está sozinho, mais 1. Então, calculando aí a soma das raízes, basta, ó, menos B sobre A. Eu coloco sempre parênteses. Sempre que eu preciso substituir uma letra por um número, uma letra pelo seu valor numérico, antes da substituição, eu troco a letra por parênteses. Assim eu não erro sinal. Então, ó, no lugar do B eu vou botar aqui menos 4. No lugar do A eu vou colocar 1. Menos, menos. Menos com menos dá mais. Então, menos menos 4 vira mais 4. Sobre 1, a soma das raízes está dando 4. Vamos ver o produto? O produto das raízes é só fazer C dividido por A. Ó, C dividido por A. O C vale 1, o A vale 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Só que ele não quer saber quem é S, não quer saber quem é P. Qual é o comando da questão? Ele quer que você calcule S menos P. Então, S menos P
O S vale 4, o P vale 1. 4 menos 1, 3. Letra D. Show de bola? Então, usar essas relações entre coeficientes e raízes facilita a nossa vida para calcular a soma e o produto das raízes. Lembrando que existem outras relações entre coeficientes e raízes, mas elas são todas vistas na aula de equação de segundo grau, que é uma aula do nosso módulo de matemática básica, beleza? Mais um exemplo. Se m e n são raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 10, então 1 sobre m mais 1 sobre n. Essa é boa, hein? Essa é legal. Questão de concurso. Ó, mestre, mas eu já estudei isso. Eu sei que existe uma relação direta que calcula a soma dos inversos das raízes. Tem mesmo. Mas já pensou se você precisar decorar todas as relações? Eu acho que é muita coisa, né? Então, eu consigo resolver qualquer questão apenas sabendo essas duas relações. Soma das raízes menos b sobre a, produto das raízes c sobre a. Vou provar a vocês. Mas se você quiser utilizar uma outra relação, dá um pulinho lá na nossa aula de equação segundo grau, módulo de matemática básica, que lá eu provo todas essas relações. Show de bola? Então vamos lá. Eu quero calcular 1 sobre m mais 1 sobre n. Lembrando que a questão nos diz que m e n são raízes. Então, olha só. Olha o que eu vou fazer. Como que eu somo duas frações? Mestre, faz o MMC. Para. Vamos fazer de um jeito mais rápido? Soma de frações? Eu ensinei isso lá na aula de frações. Sempre que você quiser somar duas frações, você vai fazer assim, ó. Você vai multiplicar quem está embaixo. Quem está embaixo aqui é o m e o n. Vai multiplicar e vai botar aqui embaixo o produto. M vezes n. E em cima, você vai multiplicar cruzado. Assim, ó. N vezes 1 dá n. Mais, multiplica cruzado. M vezes 1 dá n. Show? Não? Pera aí. Deixa eu fazer com números. Vamos imaginar a fração, ó. 2 sobre 3 mais 4 sobre 5. Vamos somar essas frações? Eu vou multiplicar quem está embaixo. 3 vezes 5, 15. Agora eu vou multiplicar em diagonal. Cruzado. 5 vezes 2, 10. Mais 3 vezes 4, 12. 22 sobre 15 avos. Show? Relembrou? Então, agora, olha que incrível. Em cima ficou n mais m. M e n são raízes. M mais n é a soma das raízes. Então, aqui em cima, m mais n ficou a soma das raízes. E aqui embaixo ficou m vezes n. M vezes n ficou o produto das raízes, que eu vou chamar de P. Então eu quero, na verdade, dividir a soma pelo produto. Mas como é que eu calculo a soma das raízes? A soma menos B sobre A. E o produto das raízes? C sobre A. Aqui em cima vai ficar menos B sobre A. Lembrando que quando não tem nenhum número na frente do x ao quadrado, é porque o A vale 1. Esse é o A. Esse aqui é o B. E esse cara sozinho é o C. Então aqui ficou, menos o B sobre o valor de A.
E aqui embaixo ficou o C sobre o A. Em cima, menos com menos, dá mais. Então ficou 6 sobre 1, dividido por 10 sobre 1. Só que essa fraçãozinha aqui, ó, 6 dividido por 1, 6 sobre 1 é a mesma coisa que 6. E aqui embaixo, ó, 10 sobre 1, 10 dividido por 1 é a mesma coisa que 10. Então, ficou 6 sobre 10. Dá para simplificar? Claro, claro que dá para simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tá aí. Então, o resultado, 3 sobre 5. Então, beleza. 3 sobre 5. Show de bola. Agora, olha só. Tem um bisuzinho que, se você assistiu lá a aula de equação de segundo grau do módulo de matemática básica, você fez essa questão bem rápido. Por quê? 1 sobre m mais 1 sobre n é a soma dos inversos das raízes. Existe uma relação que você calcula isso diretamente, que é só você fazer menos b sobre c. Mas pensa comigo, já pensou você ter que decorar uma relação para cada exercício? Fala sério, né? Então você, só com a relação da soma e do produto, você consegue resolver todas. Show de bola? Só que, deixa eu botar o bisuzinho aqui. Pega o bizu. Ó, deixa eu colocar aqui o bizu. Eu sei que tem uma galera que gosta do bizu. Então, ó, fica de olho. Coloquei o zoinho aqui, ó. Ó o zoinho. Para você ficar de olho. Porque 1 sobre m mais 1 sobre n, o nome disso é soma dos inversos das raízes. E qual é a relação rápida para fazer isso? Lá na aula de equação de segundo grau eu provei. Eu provei que a soma dos inversos das raízes é só fazer menos b sobre c. Pega a visão. Ali, show de bola? Então vamos lá, vamos no bizu? Vamos no bizu. Vamos dizer, mestre, lembrei. Lembrei que 1 sobre m mais 1 sobre n, se m e n são raízes, 1 sobre m mais 1 sobre n é a soma dos inversos das raízes. Então, ó, 1 sobre m mais 1 sobre n é menos b sobre c. Menos b, ou seja, menos 6 sobre c, que é 10. Ali, menos 6 virou mais 6 sobre 10. Simplifiquei por 2 em cima e embaixo, 3 quintos, ou 3 sobre 5. Cheguei na mesma resposta. Fui no bizu, fui mais rápido? Fui. Mas cuidado, se você também ficar preso a decorar tudo que aparecer, você vai, de repente, ficar perdido, tá? Então, a gente tem que saber muito bem o básico da teoria e saber aplicar em vários exercícios. Show de bola? Vamos que vamos? Forma fatorada da função quadrática, da função de segundo grau. Existe uma outra maneira de você escrever. Até aqui, toda hora, toda vez que eu queria escrever a função quadrática, a função de segundo grau, eu escrevia da seguinte forma: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Só que existe uma forma fatorada. E quando eu penso em fatoração, eu penso em escrever na forma de um produto. Fatorar é isso. Fatorar é você escrever uma expressão na forma de um produto. Aqui eu tenho adições, ó. Eu vou escrever essa mesma função de uma outra forma, mas a função é a mesma, só que na forma de um produtinho. E como que eu escrevo essa função na forma de um produto? Tá aqui, ó. É o mesmo A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é o mesmo A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Quem é x1, quem é x2? x1
e x2 são as raízes da função. Então, quando que é interessante pensar na forma fatorada? Pega o bizu? Ó, pega o bizu. Então, você vai pensar na forma fatorada, você vai usar a forma fatorada quando você conhecer as raízes e um ponto qualquer dessa parábola, um ponto qualquer dessa função. Então, o bizu que você tem que ficar de olho, ó, você vai ficar de olho e eu vou escrever agora para você. Você vai pensar em utilizar a forma fatorada quando conhecer as raízes e um ponto qualquer dessa função. Então, vamos usar a forma fatorada quando tivermos as raízes, quando tivermos as raízes e um ponto e um outro ponto dessa função. Beleza? Show de bola? Então, esse bizu aí é máximo, bizu supremo. Por quê? Porque quando eu pego um problema e ele me diz as raízes e me dá um outro ponto da função, eu nem penso. Eu caio logo na forma fatorada. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. A função, ax ao quadrado mais bx mais c. Não está na forma fatorada, está na forma que a gente vinha usando até agora. Possui como raízes os números 2 e 4. Eu tenho as raízes. Tenho as raízes. E seu gráfico é uma parábola que passa pelo ponto 3 menos 3. Olha que maravilha. Ó, olha como encaixou exatamente no bizu. Eu tenho as raízes e eu tenho um ponto dessa função. Eu tenho um outro ponto dessa função. Eu nem penso, eu vou de cara para a forma fatorada. A partir da forma fatorada, eu consigo chegar nessa forma que a gente está usando desde o início, no ax ao quadrado mais bx mais c. Show? Vem comigo. Ó, forma fatorada, vamos escrevê-la. F de x igual a A, é o mesmo A daqui, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Quem é x1, quem é x2? São as raízes. Então vamos lá. F de x igual a A, que multiplica. Ó, no lugar do x1 eu vou botar 2. No lugar do x2 eu vou botar 4. Mestre, vou mexer no x agora? Não, deixa o x aí. Primeiro passo é você pegar a forma fatorada e colocar dentro dela as raízes. Uma raiz entra no lugar do x1, a outra raiz entra no lugar do x2, que são as raízes. Depois, eu preciso usar o outro ponto que a questão me deu. No caso, a questão me deu esse ponto. O que significa que a função que o gráfico passa pelo ponto 3 menos 3? Ó, esse cara aqui é o x. Esse cara aqui é o y. Y é a mesma coisa que f de x. Significa que quando eu fizer na função o x igual a 3, o valor da função, que é o y, vai dar menos 3. Então, ó, quando dentro da função eu colocar o 3, o resultado dela vai dar menos 3. Está aqui. Falar que a função passa pelo ponto, o gráfico passa pelo ponto 3 menos 3, significa escrever que quando o x
for igual a 3, o resultado da função, que é o y, que é o f de x, vale menos 3. Ou seja, f de 3 igual a menos 3. Agora vamos substituir. Ó. F de 3 é pegar no lugar do x e botar 3. Então vamos botar aqui na forma fatorada. Ó. Onde tiver o x, eu vou botar 3. Ó. No lugar do x, eu vou botar 3. Beleza? F de 3, eu já sei que é botar 3 dentro da função, no lugar do x. Só que f de 3 vale menos 3. Agora vamos fazer continha. 3 menos 2 é que está dando 1. 3 menos 4 está dando menos 1. Menos 3. Aqui vai ficar, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Opa! Menos 3 é igual a vezes menos 1, fica menos a. Tranquilo? Então, menos a é igual a menos 3. Multiplico, ó, os dois lados por menos 1 dessa equação. Ó, vou multiplicar aqui por menos 1. Vou multiplicar aqui por menos 1, para tornar a letrinha positiva, o a. Ó. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1, fica 3. E menos a vezes menos 1, menos vezes menos, dá mais, fica a. Conclusão, eu acabei de encontrar o valor de a. O a vale 3. Depois que eu encontro o valor de a, depois que eu encontrei o valor de a, volto aqui, ó, na minha forma fatorada, f de x igual a, que é 3, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 4. Agora é só fazer continha para voltar para a forma primitiva aí dela, para a forma que a gente vem utilizando sempre. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 4? Menos 4x. Agora eu vou com menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 4, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 4, 8. F de x igual 3, que multiplica, ó, menos 4x menos 2x fica menos 6x. Mais 8. Agora faz o 3 multiplicar. 3x ao quadrado, menos 3 vezes 6, 18x, e 3 vezes 8, 24. Tá aí. Consegui chegar à minha função. Beleza? Agora, presta atenção. Ele quer a mais b mais c. Olha que coisa linda. Esse é o a. Esse é o B e esse aqui é o C. Maravilha? Então, ó, ele quer A mais B mais C, ele quer 3 mais menos 18 mais 24. Então, vai ficar 3 menos 18, menos 15. Menos 15 mais 24 vai ficar mais 9. Letra C. A forma fatorada ela é muito interessante quando você tem as duas raízes e um ponto dessa função, um ponto da nossa função. Vamos fazer outro exemplo. Seja f de x, de novo, deu a forma que a gente estava usando, ax ao quadrado mais bx mais c, uma função tal que, opa, olha isso aqui. F de 7 é igual a f de 2 igual a 0. O que significa isso? Ele está dizendo que quando eu boto 7 dentro da função, o resultado dá 0. E que quando eu boto 2 dentro da função, o resultado também dá 0. Ué, como que eu chamo os números que quando entram na função no lugar de x, tornam o resultado 0? São as raízes. Então, com isso daqui, ele está me dizendo que as raízes
da minha função são 7 e 2. Quando ele me diz que f de 7 é igual a 0, ele está dizendo que quando eu boto 7 dentro da função, o resultado dá 0. E o número que eu boto dentro da função, que o resultado dá 0, esse número é chamado de raiz. Quando ele me diz que f de 2 é igual a 0, está me dizendo que quando eu boto 2 dentro da função, o resultado é 0. Ou seja, o 2 é raiz. Conclusão, ele está me dizendo que as raízes dessa função são os números 7 e 2. Forma fatorada, f de x igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Quem é x1, quem é x2? São as raízes. Então, ó, f de x igual a que multiplica, no lugar do x1 eu vou botar 7, no lugar do x2 eu vou botar 2. Tá aí. Agora eu preciso descobrir quem é a, né? Ó, eu preciso aqui descobrir quem é o a. Por isso que eu preciso ter mais um ponto. E ele me deu aqui, ó. Ó, olha o outro ponto que ele me deu. Ele falou que f de 0 vale 42. Quando eu botar no lugar do x o número 0, o resultado tem que dar 42. Então, ó, ele está me dizendo que f de 0... O que é f de 0? No lugar do x eu vou botar 0. Ali. No lugar do x eu boto 0. E quanto que dá f de 0? Tá aqui, ó. f de 0 é 42. 0 menos 7 fica menos 7. 0 menos 2 fica menos 2. 42 igual a... que multiplica. Ó, faz esse produtinho. Quanto que dá menos vezes menos? Dá mais. 7 vezes 2, 14. Vem para cá. Então vai ficar 42 igual a 14 vezes A. Passo 42 dividindo. Olha o inimigo agindo. Passo 14 dividindo. É o 14 que está multiplicando A. Ele passa para o outro lado dividindo. O inimigo agiu ali, ó. 42 dividido por 14 dá 3. O A é igual a 3. Maravilha, achei o valor de A. Aí, vamos escrever a nossa função. Agora eu tenho A. F de x igual a que multiplica x menos 7, que multiplica x menos 2. Agora é só fazer essa multiplicação. F de x igual, ó, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 2, menos 2x. E menos 7 vezes x, menos 7x. Menos 7 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 7 vezes 2, 14. F de x igual 3 que multiplica x ao quadrado. E aqui, ó, menos 2x menos 7x, menos 9x, mais 14. Agora boto 3 para dentro. 3 vezes x ao quadrado. 3 vezes menos 9x, menos 27x. 3 vezes 14, 42. Chegamos aí à nossa função. Agora, quem é A, quem é B, quem é C? O A vale 3. O B, menos 27. E o C está sozinho aqui, 42. O que ele quer? Qual é o comando? Ele quer A menos B. A menos B, 3 menos 27, beleza? A menos B. A é o 3. Menos o valor de B. O B é menos 27. Então vai ficar, ó, menos com menos, menos 27, menos com menos dá mais. Vai ficar 3 mais 27, 30. É A menos B, letra D. Show? Show de bola? Vamos que vamos?